De tarde, né? Do feriadão de Corpus Christi, 16 de junho de 2022. Sou o Diego Santana, operador do canal no YouTube Conjuntura Política e Econômica. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e aperte os sinos para receber as respectivas notificações. Vamos deixar o like, a sua respectiva opinião e, acima de tudo, fortalecer as nossas plataformas digitais. Meus amigos e minhas amigas, o governador Rodrigo Garcia, ex-PFL/DEM, União Brasil, atualmente Partido da Social Democracia Brasileira, deu uma declaração bem interessante a respeito do ICMS, alegando que o custo do imposto sobre o preço do combustível é em torno de 23 centavos de real. E, além de tudo, que para que ele tome a decisão de reduzir o ICMS do combustível, ele teria que de fato receber subsídios do governo federal ou receber anistia do pagamento da dívida junto à União. Alguém tem que lembrar para o Rodrigo Garcia, que já foi deputado estadual e deputado federal, que os seus aliados são condenáveis ao seu histórico político. E por esse motivo, ele não cresce nas intenções do governo do estado de São Paulo. A começar pelas razões, conforme também já elenquei aqui, que o PSDB nunca foi o partido da direita, mas apenas tomou os caminhos da direita por falta de opção do contexto político meramente fisiológico, que tomou grandes espaços no cenário político e até então os tucanos haviam tomado o período de maior antítese, né, em relação ao PT. Talvez pelo fato de, durante mais de 24 anos, na verdade 28, né, governando o estado de São Paulo, se posicionando de forma oponente aos governos petistas, e pelo fato de que conseguiu construir grandes personagens através dos maiores estados do Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, que sempre foi um estado tendencioso à esquerda progressista ou ao centrismo fisiológico confederado, através da máquina chaguista, que se repetiu em algumas ocasiões com Moreira Franco, com Sérgio Cabral, com o senhor Luiz Fernando Pezão e até mesmo com o senhor Wilson Witzel, esse eleito na Bacia das Almas, mediante a onda do presidente Jair Bolsonaro, que porém acabou por enganar boa parte das massas populares cansadas do repeteco da velha guarda dominando o quadro político do Rio de Janeiro. Ora, se nós pensarmos em todos os contextos, não vamos nem então mencionar as alianças construídas ao longo dos anos, mas vamos na parte que interessa a respeito do ICMS, tão falado pelo senhor Rodrigo Garcia. É com toda certeza que todos os outros governadores pensam na mesma proporção, uma vez que devem fortunas ao Tesouro Nacional e não querem arcar com suas respectivas responsabilidades. Mas, em primeiro lugar, ele precisa entender o seguinte, que muitas fianças que são feitas do governo federal para os estados são feitas cotado a dólar. E isso pode ter reajuste do Tesouro IPCA ou do Tesouro Selic. E o estado ainda tem um grande benefício. Ele negocia com base na menor taxa de juros do momento. E até então,
pensamos da seguinte forma: as parcelas do débito que os estados devem ao governo federal gira em torno mensal de mais de 35% do produto interno bruto, que teve um grande regresso, né, ou um encolhimento, se vocês preferirem, nos últimos anos. Se nós temos um PIB que chegou a bater perto de -1 antes do impeachment da rainha das pedaladas e candidata derrotada ao Senado Federal em 2018, e hoje coordenadora de campanha do ex-presidiário de São Bernardo do Campo, pensamos no seguinte: sem sombra de dúvida, mostra que os estados estão contribuindo para esse déficit fiscal pela irresponsabilidade das administrações regionais, que não têm compromisso com sua política fiscal e muito menos com o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal, que não permite passar contas a seus sucessores. Mas quem sabe driblar a lei de responsabilidade fiscal, maquiando a realidade dos dados. 28 anos de PSDB governando o estado de São Paulo. Podemos colocar fatores imensuráveis de todas as gestões de 1995 até os dias atuais. Será que o Tarcísio Gomes de Freitas, ex-ministro da Infraestrutura, que muito provavelmente será o próximo governador de São Paulo, poderá pedir auditoria de todos os governos tucanos? A partir daí nascerão o escândalo do Trem-Salão Tucano, o caso Alstom. Aliás, nascerão não, né? Já existem, mas poderão ser desarquivados, pois poderá se calcular os grandes prejuízos que o Tesouro do Estado de São Paulo teve com essa política corruptível e, acima de tudo, maquiadora da realidade, tentando vender ao povo paulista que São Paulo possa ter sido o melhor estado em qualidade de vida, mesmo com o amplo crescimento da violência e também das grandes perdas obtidas com o passar dos anos, onde só não foram maiores, devendo-se ao fato que São Paulo é uma província de grande referência, até mesmo em alguns contextos separatista da nossa nação brasileira. Mas ainda assim, podemos mencionar as grandes taxas de retorno obtida nas tarifas de pedágio, né, seu Geraldo Alckmin, onde o senhor utilizou como forma de superfaturar investimentos de reestruturação das vias vicinais, que a cada 7 meses o senhor fazia uma manutenção diferente, colocando material de qualidade inferior, né? Onde o senhor favoreceu alguns empreiteiros que de fato estavam até mesmo ligados à presidência do Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo, a sua Secretaria de Transporte, que nesse requisito a gente acaba chegando no Rodrigo Garcia. Afinal, o Rodrigo Garcia, ele nunca foi secretário de transporte, mas ele tinha influência. E ele foi secretário de quê mesmo? De Habitação e Desenvolvimento, né? Dos escândalos da CDHU, que ainda estão para ser apurados em todas as gestões do PSDB. Logo, eles pensam que nós somos malucos ou que nós perdemos a noção do quadro político. Mas nós não perdemos. Tanto que 28 anos do ciclo tucano vai ser derrubado no estado de São Paulo. Porque o crescimento do conservadorismo liberal, somado às razões de um país que precisa retomar rumos com obras de infraestrutura, com grandes investimentos da iniciativa privada no que se refere
as maiores projeções econômicas de cada região do Brasil, poderá se fazer uma nação mais unida que vocês nunca pregaram. Afinal, vocês sempre tiveram ao lado da confederação quando vocês pregavam um presidencialismo de composição e coalizão, permitindo a subdivisão interna a nível regional, acreditando que há distinção entre rico e pobre, criando um corporativismo, vendendo ideias adversas do contexto ideológico e, acima de tudo, o crescimento significativo da chamada antipolítica, somada a uma política fiscal competente e austera que o ministro Paulo Guedes vem fazendo de forma significativa, vem contribuindo para que o Brasil consiga fechar as contas no saldo positivo, mesmo que sem depender dos recursos dos governadores, que é de pagamento de débitos com o governo federal. Infeliz foi sua declaração, Rodrigo Garcia. Afinal, se existem empréstimos que foram consolidados tendo o Tesouro Nacional como a garantia, tudo tem que ser pago, porque isso contribui para que o Estado brasileiro fique com sua saúde financeira mais acreditada e superavitária. Se você não sabe disso, deveria estudar um mínimo de administração financeira ou de economia, que é o que você é formado, né? Mas você parece que se esquece de alguns mínimos detalhes mediante as circunstâncias dos fatos, onde tudo se quer colocar a culpa no governo em relação à política de preços da Petrobras, né? Aí eu fico pensando, se não existisse a PPI, a paridade do preço internacional, será que a gasolina abaixaria o preço? Afinal, as commodities, elas são cotadas a dólar, não é a peso argentino e nem muito menos a moedas de países subdesenvolvidos, porque afinal, macroeconomia sempre trabalha com as moedas mais fortes e mais consolidadas com o resto do mundo. Será que eu tenho que, como um simples operador de canal no YouTube, ensinar vocês como que se administra um estado ou uma nação, como que funciona as relações internacionais e, acima de tudo, as medidas econômicas que o governo tem que tomar para manter equilíbrio e conseguir investir no crescimento necessário para que o país tome rumo? Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes têm feito isso até com maestria. Não é à toa que a senhora economista Miriam Leitão, economista, melhor dizer assim, né? Simplesmente fala em despiora, onde quer tirar a todo custo os méritos do governo. Em primeiro lugar, a palavra despiora não existe. Vou até fazer uma matéria sobre isso daqui a pouco nas redes sociais. Em segundo lugar, se isso existisse, era para ela utilizar de outra forma, falando das maquiagens feitas por diversos governos que criaram políticas de estelionato eleitoral para forjar uma realidade econômica jamais existente, e posterior a isso fez com que contas caríssimas chegassem na mão do povo brasileiro, e como a consequência disso, juros cada vez mais altos, estagnação, desinvestimento e desindustrialização. Foi esse o motivo de grandes perdas que teve essa nação, porque a política fiscal irresponsável, aumentando sempre impostos, colocando subsídios, até mesmo para maquiar a realidade do Brasil de forma eleitoreira, simplesmente serviram
para que num longo período de tempo o Brasil pagasse essa conta. E como consequência disso, créditos ficassem restritos. E com créditos restritos, crise e estagnação da economia, menos produtividade e quebra no PIB nacional, e dificuldades nas relações que envolvem a exportação, porque afinal, com juros mais altos e com a situação econômica cada vez mais deturpada, dificulta que até mesmo as grandes empresas e as grandes fábricas peguem dinheiro emprestado no exterior. Os juros são mais baixos? São mais baixos. Mas qual é o banco que vai querer emprestar dinheiro para economias que não têm responsabilidade com os seus atos domésticos, que acima de tudo reduz a sua qualidade no que se refere a uma política fiscal de incentivo, dando a vara para ensinar a pescar, mantendo pessoas dependentes de programas sociais. Aí você vai me falar, Jair Bolsonaro colocou o Auxílio Brasil de R$400 no meio do desemprego e de um período onde se torna gradativamente a projeção de crescimento do país. Não dá para modernizar de forma abrupta os programas que de certa forma chegam a milhões de pessoas. É preciso dar uma garantia imediata para reduzir a fome e reduzir, acima de tudo, as perdas obtidas pela pandemia, onde o lacrador, que hoje diz que não é mais candidato a nada, chamado João Dória, o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, eles têm que ser devidamente penalizados e serem, de fato, os verdadeiros vilões de todo o contexto. Jair Bolsonaro avisou muito bem para vocês as consequências que iriam sofrer, mas vocês queriam o caos para não ter qualquer responsabilidade com política fiscal e adimplemento de obrigações de caráter de bom pagador com a nossa pátria via Tesouro Nacional. Um grande abraço a todos e Deus acompanhe. Sou o Diego Santana, do canal conservador Conjuntura Política e Econômica. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.